Olá pessoal, vamos falar de comandos elétricos. O canal ficou fora do ar há um tempo, mas estamos de volta aí com mais vídeo. Só que é um curso de comandos. Nesse módulo a gente vai falar sobre definição de corrente, tensão. Vamos falar de corrente alternada, corrente contínua, DC e AC, tensão. A diferença entre tensão e corrente, vamos dar uns conceitos aqui bem convincentes, falando sobre corrente alternada, corrente contínua, tensão alternada e tensão contínua, DC pulsante e DC, corrente contínua retificada e filtrada. Vamos falar sobre eletrônica básica, conceitos sobre fontes de alimentação, tipo de fontes, fonte aplicada para circuitos eletrônicos, por exemplo, fontes convencionais, alguns conceitos sobre filtragem, tipo de filtragem, frequência da rede, frequências para fontes chaveadas, frequência para fontes de alimentação, TV, LCD, eficiência de tensão contínua, tensão DC e AC, esse tipo de conversões de tensão AC para DC, a importância. Vamos falar sobre o ferramental, a importância das ferramentas corretas na escolha, no momento de você começa a desenvolver a parte prática. Vai ser postado vídeo ao vivo aqui e você poder escolher ferramentas para poder fazer um trabalho bom de qualidade na estética, na perfuração, na escolha do serra-copo, como cortar em esquadro corretamente as canalitas para fazer o seu layout do seu painel, tá? E em seguida por os componentes da maneira correta e assim fazer uma estética perfeita a nível comercial. Isso é importante você saber, e também dar algumas dicas para você desenvolver a sua própria criatividade no desenvolvimento das montagens, assim como também criar o comandos, o tipo de partida de motor de acordo com a sua criatividade, desenvolver a sua marca, o seu estilo nas suas montagens. Vamos falar também de segurança e saúde no trabalho. O NR10 é um dos cursos importantes para quem vai trabalhar com eletricidade. Se trata da sua vida, dos riscos. Se você quer entrar nessa profissão, estude NR10, faça curso no Senai, que eu vou dar algumas dicas legal para você se proteger de acidentes elétricos, para evitar danos físicos, também danos que pode prejudicar a sua saúde ao longo da vida. O NR10 vai falar sobre isso nessa etapa aqui teórica que eu vou passar no decorrer dos vídeos que vem a seguir. Então vamos falar sobre, inicialmente, desse modo de definição de corrente e tensão. Pessoal, a definição de corrente e tensão, eu começo a falar sobre corrente. Temos alguns assuntos importantes sobre corrente e tensão. Por exemplo, temos corrente AC, tensão DC. Também temos a tensão AC e a corrente AC. Então, usando esses termos aqui, a gente vai fazer um circuito básico aqui para definir
definir corrente de tensão de uma forma bem simples. Vamos dar um exemplo de um transformador, por exemplo. Para a gente ter um conceito sobre corrente alternada, tensão alternada de C a C, a gente vai poder entender primeiro, inicialmente um transformador. Temos um transformador, aqui vamos dar um exemplo de um transformador de uso convencional, um transformador com enrolamento primário e secundário. São enrolamentos totalmente separados. Esse é o primário, onde você vai ligar a sua rede, a sua tomada. Esse é o ponto de trabalho, é o ponto bobina de trabalho. Geralmente são fios que determinam a corrente do transformador sempre. É mais grosso que o primário. Então, pessoal, vamos determinar uma tensão para esse tráfego. Temos a tensão de alimentação 220 volts AC. Se esse transformador fosse um transformador bivolts, ele teria uma derivação central aqui. E uma saída secundária de 12 volts AC. Pessoal, a tensão alternada, diferente da corrente contínua, ela pode transferir um campo através de um processo, um fenômeno magnético, de um enrolamento ao outro, sem haver nenhuma ligação elétrica entre eles, simplesmente através do campo, e o campo magnético em função da frequência, e a frequência da rede 60 Hz, a nossa, vai determinar o valor de tensão nesse ponto. No nosso caso da concessionária, a nossa tensão, a frequência da rede referente a 220 volts é sempre 60 Hz, igual à frequência de trabalho. Então, essa é a nossa frequência 60 Hz. Isso nos diz o seguinte: nós temos 60 vezes por segundo uma mudança de ciclo nesse ponto, e também nesse, em função da indução. Essa tensão de 12 volts ela está variando alternadamente, como o nome já diz, 60 Hz. Eu vou definir um gráfico aqui. Temos o exemplo de um ciclo. Observe a composição do ciclo. Ela é constituída por um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Isso quer dizer que em um segundo, que é a unidade de medida da frequência, um segundo, há uma variação de 60 vezes. Esse ciclo aqui, o que quer dizer? 60 vezes positivo e 60 vezes negativo os cabos aqui na entrada do primário conectado à sua rede, e também na saída. Teríamos aqui na saída, por exemplo, em uma velocidade de 60 Hz, 60 vezes por segundo. Observe, estamos se referindo ao mesmo ciclo. Observe a posição dele nesse ponto, que é o primário. Nesse outro ponto ele está invertido. É o mesmo. Esse ponto é positivo, esse é negativo. Esse ponto do mesmo ciclo, que essa parte se refere a um semiciclo, e esse é um semiciclo negativo, que ao todo é um ciclo completo. Então temos a parte positiva, e nesse ponto temos o mesmo ciclo, no mesmo tempo, invertido. Ao ser transferido esse ciclo
em forma de campo magnético para esse ponto, temos a inversão. Observe, inicialmente que era negativo, que se transferiu para um positivo, e nesse ponto também foi invertido em função da transferência desse ponto para esse. Aqui nós temos 60 vezes esse movimento, isso que gera um liga-desliga alternadamente, como a tensão, o próprio nome já diz, transferido para esse ponto. E estamos falando da tensão alternada, o que não tem nada a ver com corrente alternada, tá? Então vamos falar em seguida de corrente, tensão DC alternada e corrente também. Então estamos se referindo à frequência da rede 60 Hz alternadamente, transferindo o valor de tensão para esse ponto. Então o nome já diz alternadamente, porque fica variando a tensão o tempo todo, 60 vezes por segundo. Então temos o valor X aqui, determina um valor de tensão do primário de trabalho e uma tensão de saída DC, típico de uma fonte convencional transformador. Apenas o transformador alimentado. Então vamos dar outros exemplos a seguir sobre tensão e corrente contínua DC. Então, pessoal, aqui se refere a um ciclo. Esse movimento refere-se a um ciclo. Temos o movimento de 60 vezes um ciclo por segundo na tensão alternada. Então, o valor em réis, temos o réis, temos também o uso da frequência maiores em fonte chaveada, kHz. Temos o valor em megahertz, frequência usada em FM, kHz também usada em AM, são frequência, média frequência. Temos também gigahertz, são valores também de frequência alta. E o tera, são as expressões de frequência. Os mais usados são os iniciais, hertz, kilohertz, megahertz. E não falamos muito do giga, são frequências altíssimas. Pessoal, o importante para a gente usar, no caso de tensão alternada, apenas o hertz. O kilohertz são conceitos que a gente vai ver mais na frente sobre eletrônica básica. Então, dando uma sequência nos conceitos de definição de corrente e tensão, falamos sobre tensão alternada. O que acontece? Ela, como o próprio nome já diz, ela faz esse movimento de um ciclo 60 vezes por segundo. O que eu quero falar aqui, a sua lâmpada na sua residência, ela está apagando 60 vezes por segundo, uma velocidade que a sua retina ela não consegue ver, tá? Então essa diferença, essa variação. Isso diz que a sua lâmpada está alimentada em corrente, tensão alternada, tá? Aqui nós temos apenas a definição de tensão. Vamos ver a definição de corrente alternada mais na frente um pouco. Vou desenvolver um circuito aqui para a gente poder definir. Nesse tipo de fonte de alimentação nós temos uma definição aqui, pessoal. Observe. Essa é uma tomada central, tem o nome de center tape. Esse é um ponto neutro, 0 volt. Então temos aqui 12 volts, teremos uma tensão 12 volts de pico, esse ponto. Mais na frente a gente entra em detalhes sobre tensão de pico. Vamos definir apenas como 12 volts na saída. Já temos uma definição de
tensão DC, temos uma tensão DC. Nesse ponto, não temos corrente ainda, tá? Então essa é a definição de corrente de tensão que a gente está tentando passar. Temos 2 volts DC pulsante. O que é DC pulsante, pessoal? A DC pulsante é o seguinte: em um ciclo, nesse ponto nós temos, em um movimento desse, a gente tem 2 pulsos na saída. Esses dois pulsos são dois pulsos positivos, como vocês estão vendo aqui, tá? Então a gente tem um exemplo de 2 volts DC pulsante. Como funciona isso, gente? Assim, no momento, na posição que esses diodos estão aqui, nessa fonte, esse negativo ele vai ser bloqueado pela posição do diodo. Então, nesse momento, esse diodo D1. Então, pessoal, observando o gráfico aqui de condução dos diodos de D1 e D2, observe pela posição do ciclo. Esse é um tempo de um ciclo. É esse tempo. Nós temos pela posição positiva do ciclo, da forma como o diodo está polarizado, ânodo e cátodo, temos nesse momento aqui a condução de D2. D2 vai deixar passar esse positivo, que é esse ciclo aqui. Então, D2 vai deixar passar esse ponto. Temos a condução de D2 e temos o resultado aqui na saída de um semiciclo positivo, que é essa metade. O diodo deixou passar. Observe, nesse mesmo momento, nessa mesma metade, que é o D1, esse semiciclo é esse aqui. Esse diodo vai bloquear esse ciclo por não ter a polaridade que seja compatível com a posição do diodo. Então ele vai bloquear esse ciclo. D1 vai estar em corte. Na situação inversa, certo? Do mesmo semiciclo, quando esse ponto estiver bloqueado, ele vai dar início à condução de, digamos que, vamos apenas exemplificar aqui. D2 conduziu esse ciclo positivo, D1 estava em corte, que era esse ponto. Quando for a vez dessa metade aqui passar, esse vai bloquear essa metade. É o momento que essa parte vai estar polarizada no D1. Então D1 vai conduzir essa parte do tempo. Então, nesse momento, D2 ele vai estar bloqueado, porque vai ser esse ponto negativo vai estar no ponto do ânodo do diodo. Então, esse tempo de um ciclo vai formar 2 positivos, esse D2 e esse ponto D1. Enquanto esses dois são bloqueados por D1 e D2, exatamente em razão da posição dos diodos. Então, o resultado, nós teremos aqui 2 semiciclos positivos em 1 segundo. Isso quer dizer que em 60 Hz, que é 60 ciclos desse, nós temos um resultado de... Nós teremos 120 semiciclos positivos na saída. Isso quer dizer que essa frequência aqui vai estar em torno de 120 Hz se você usar um osciloscópio e medir uma frequência aqui nesse ponto. Então esse é o poder da corrente contínua. Nós temos um DC pulsante aqui. Não é a corrente contínua propriamente dita, mas nós temos uma tensão contínua pulsante, e é DC pulsante. Então nós temos esse valor de 120 Hz, portanto em alguns casos precisamos ter um poder maior de tensão, e assim convertendo essa tensão alternada AC
em DC, logo após os diodos, nós temos a DC para poder fazer alguns trabalhos que a necessidade de uso desse tipo de tensão contínua para circuitos eletrônicos, por exemplo. E existe o detalhe que você não pode usar a tensão DC para poder transferir ela em um transformador de um ponto a outro, a não ser que você use uma fonte chaveada. A fonte chaveada ela vai usar a tensão DC aplicada a um transistor, com a frequência em sua base, transformando essa tensão em uma tensão alternada. O chaveamento desse transistor ele mesmo vai fazer o liga-desliga do seu coletor e assim gerando a frequência. Isso são os processos das fontes chaveadas em TV, fontes de celulares, onde faz uso de fonte chaveada. Ele consegue se usar uma frequência maior que 60 Hz, frequência em kHz, para poder fazer uso de componentes menores, como o filtro, por exemplo, de uma fonte chaveada. Ele é bem menor, o valor menor, o custo é menor. Então o custo ele é reduzido em função dessa conversão de uma tensão DC aplicada de uma fonte AC de 60 Hz, convertendo essa frequência para uma tensão maior no chaveamento das fontes e usado para fazer filtro proveniente de um transformador chaveado por um transistor, com osciladores ligados em suas bases. São um circuito básico de fonte chaveada, com celulares, TV, fonte para celular, fontes para TV LCD. Essa evolução do eletrônico hoje na atualidade. Então nós temos 120 semiciclo positivo na saída da fonte. Então vamos dar um exemplo da corrente contínua e a definição de corrente e tensão para finalizar. Pessoal, nesse ponto eu tenho um filtro por um capacitor de 2200 microfarad. Então esse ponto aqui ele vai ser reduzido, esse pulso ao ser armazenado pelo capacitor, esse pulso, essa DC pulsante, ela vai ser transformada em tensão DC contínua. A função do capacitor é exatamente transformar DC pulsante em DC contínua. Então ela vai ser retificada, esse ponto vai ser retificado, ele vai ficar dessa forma, retinho, tá? O filtro faz essa função. Quanto maior for o filtro, mais certinho ele vai ficar. E você praticamente não vai ter frequência, porque esses pontos pulsantes vai ser exterminado em função do capacitor. Então você vai ter uma tensão filtrada de qualidade aqui e uma DC pulsante, tá? Então falamos até o momento de tensão alternada nesses pontos, como ela é transformada, convertida em tensão DC pulsante e em sequência em função do filtro transformado em corrente contínua. Então temos dois exemplos: tensão alternada da frequência, mudança de tensão alternada, conversão para DC pulsante. E para finalizar, falamos em tensão, vamos falar em corrente. Para a gente poder ter corrente elétrica no circuito, a gente precisa ter trabalho realizado. Então é possível que exista tensão e não existe corrente, mas a corrente não pode existir sem tensão. Então vamos dar um exemplo. Como a gente precisa de trabalho para ver para que exista corrente elétrica, a gente precisa acrescentar uma carga nesse circuito. Então pessoal, temos um resistor de 12 ohms. Nesse momento temos uma corrente circulando nesse ponto, porque nós temos trabalho realizado, temos carga. Então temos uma corrente circulando no sentido
convencional da corrente, os físicos determinaram que existem dois sentidos de corrente, o convencional e o sentido real. Então, no sentido convencional, nós temos o movimento da corrente indo do polo positivo até o polo negativo, né, certo? E circulando continuamente, né? No sentido real da corrente, nós temos o sentido inverso, certo? Temos o sentido real. A gente vai usar o sentido real e convencional da corrente. Então temos o sentido da corrente convencional, o sentido da corrente real, que é do negativo para o positivo, e o convencional do positivo para o negativo. Segundo os físicos e científicos estudaram sobre a posição real da corrente elétrica, se você observar quando um raio, você vê uma descarga atmosférica, dá a impressão que o raio está descendo das nuvens até o solo, mas é exatamente ao inverso, pessoal, é o sentido real. A corrente elétrica ela se desloca do solo até se encontrar com o raio onde há a explosão. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Então, o real do negativo para o positivo. Então, nós temos uma circulação de corrente aqui, porque existe trabalho realizado, existe circulação de corrente aqui. Esses condutores eles são aquecidos em função dessa carga. Essa carga não pode ultrapassar a capacidade dessa fonte para não queimar. Os diodos têm que ser compatíveis com a capacidade da carga. Se é 1 amperes, aqui tem que ser uma carga compatível a 1 amperes. O seu transformador, a capacidade de corrente dele deve ser compatível com a capacidade da carga que você vai usar. Isso serve para qualquer exemplo, então para a residência, iluminação, por exemplo, o cabo de 1,5 é igual a 15,1 amperes. Isso quer dizer que você deve usar um disjuntor igual ou menor que 15 amperes para a iluminação, se usar o cabo de 1,5. Para a sua tomada, pela norma, você deve usar bitola mínima admissível de 2,5, dá em torno de 22 amperes a capacidade desse cabo. Você deve usar disjuntores de 20 amperes para o seu circuito, não ultrapassando a capacidade do seu cabo, para não comprometer o seu cabo no momento de um curto. Então, esses detalhes de cargas se referem ao dimensionamento. Temos aula de dimensionamento no vídeo. Mas vamos falar mais na frente sobre os disjuntores e condutores. Então esse é o sentido da corrente, pessoal. Nós temos o sentido convencional e o sentido real. Só pode existir corrente se existe tensão, mas pode existir tensão e não existe corrente exatamente quando não existe trabalho realizado, não existe carga. Então, usando esses dados aqui, a gente vai calcular a corrente que circula nesses pontos aqui. Temos esse ponto aqui, como eu falei, temos uma tensão alternada, tensão alternada nesse ponto até os diodos. Nesse ponto temos uma tensão DC pulsante quando sem o capacitor e contínua quando com o capacitor. Então vamos calcular usando a lei de Ohms qual é a corrente em amperes que a gente tem nesse ponto. Pessoal, na forma geral da expressão da fórmula, a lei de Ohms, a letra I representa a tensão, a letra R representa a resistência e o I representa a corrente. Então precisamos saber a corrente que circula aqui. A gente precisa usar essa fórmula. A lei de Ohms, tenha sempre em mente de fazer esse triângulo, o desenho dessa forma e pôr a palavra rei. Isso é um método de memorização da lei de Ohms. E, por exemplo, pessoal, o I está na frente do R. Isso simboliza uma multiplicação. Tanto nesse sentido, ou no sentido inverso, já que a ordem não altera o fator. Temos a letra I, que é tensão com relação a I, que é a corrente, simboliza uma divisão. Da mesma forma, com relação a R.
ao R. Então precisamos saber a corrente. Nós temos duas informações, né? Temos o valor da carga em ohms, 12 ohms, e temos o nosso valor da tensão em volts. Então temos tensão e resistência, mas a gente não tem a corrente. Então vamos descobrir como. Precisamos usar a fórmula. Tensão dividido por resistência é igual a corrente. Então precisamos fazer isso. Temos 12 e a tensão 12. Dividimos pela resistência, que é 12 ohms, dividido por 12 é igual a 1. Temos então a corrente de uma forma bem simples. Temos a corrente igual a 1. Então essa corrente circula no sentido real do ponto negativo para o positivo. E a corrente alternada, pessoal, ela não tem sentido definido. Ora é positivo, ora é negativo. Está circulando a corrente nesse ponto, está aquecendo, mas ela fica variando o tempo todo sem parar. Ao contrário da corrente contínua, ela é definida, ponto positivo e ponto negativo. Então está definido, mas há sempre um sentido. Sempre em um sentido. Do sentido real, do negativo para o positivo, sentido convencional, segundo a física, do ponto positivo para o negativo. Então é isso aí, pessoal. Espero que os exemplos passados aqui deu para entender a definição de corrente e tensão na elétrica, na manutenção, onde você vai usar o seu multímetro, alicate para medir corrente e preencher relatórios. Você vai precisar saber definir o que é corrente e tensão, saber como existe, quando não existe. Precisamos saber que quando o circuito está em aberto não existe corrente elétrica. Com simples medição de corrente você vai saber que por esse cabo não está circulando corrente, mas existe tensão presente quando usamos o voltímetro para medir. Então é possível que exista tensão. No momento que existe corrente, tensão X aqui, valor X12, vai haver uma queda, ela vai ser reduzida para um valor menor em função da carga que está sendo realizado, em função da carga que está sendo realizado um trabalho. Então é isso aí. Finalizando, pessoal, essa parte. E vamos no próximo vídeo para a etapa 2. Vai ser alguns conceitos teóricos antes de entrar na aula direta de comando. Então acompanhe o canal. Quem gostou, muito obrigado por estar acompanhando o canal. Tem evoluído, tem alguns assinantes que deu um salto de repente. O canal passou um tempo fora do ar, mas estamos de volta aí. Então finalizando, um abraço a todos aí e dê um joinha, assine o canal. Estamos aí, tchau.